Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Minha oração é que Deus ministre ao seu coração uma palavra de refrigério, de paz, de alegria. E o tema hoje é esgotamento espiritual. Eu tirei esse tema desse livro aqui do Malcolm Smith. A capa é fascinante, né? É um fósforo queimado, tem uma fumacinha aqui. E está escrito: quando fazer todo o possível não é o suficiente. Você já se sentiu assim? Por mais que você faça, que você consegue às vezes uma vitória, você fala uhul, né? Você está feliz, está contente. De repente, você descobre que ainda não é o final da linha, você tem mais coisa para fazer. Parece que toda hora mudam a trave do seu gol. Eu ouvi essa expressão de hoje, achei muito legal, né? Parece que cada hora que quando você está para atingir, fazer o gol, parece que mudou, né? Tem que fazer mais alguma coisa, e essa é a nossa vida. E isso aconteceu também com o profeta Elias. O profeta Elias, olha que situação. Ele ali no Monte Carmelo, ele luta com os profetas de Baal, e ele sai dali com as roupas possivelmente sujas de sangue, porque ele lutou, ele matou os profetas, né, depois de vencer aquela batalha espiritual. E ele sobe ao cume do Monte Carmelo para clamar por chuva. Daí depois ele corre para alcançar a carruagem do rei Acabe. Ele está num misto de euforia, de esperança, de renovo por aquele povo. E daí ele é ameaçado pela rainha Jezabel, esposa de Acabe. Ela fala, você vai morrer. E daí Elias fala, pronto, acabou. E ele foge para o deserto de Berseba. E ali no capítulo 1 de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele se senta debaixo de um cimbro, um arbusto, e ele pede a morte. E ele diz assim, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. E ali debaixo do cimbro, ele deitou e dormiu. Daí ele é acordado por um anjo, tem uma história lindíssima que você deve ler ali nos capítulos 18, 19 em diante também de 1 Reis. Elias está deprimido, ele está exausto, ele se sente sozinho, abandonado. Você já se sentiu assim? Não estou mais conta, eu estou exausto, estou numa exaustão, eu estou esgotado, né? Eu sei que muitos podem ter pedido para morrer. Às vezes agora nem lembra mais o motivo, mas porque tudo passa, né? Tudo passa, tudo muda, né? Elias não sabia que ele ia ser levado por Deus, né? Ele não iria passar pela morte. Coisa extraordinária Deus tinha para ele. Mas eu sei que muita gente hoje está sentado debaixo de um pé de cimbro e falar, não quero mais brincar, né? Tem aquela música, para o mundo que eu quero descer. Pessoas que estão no seu limite, pessoas que estão esgotados, e muitos deles estão esgotados no serviço do Senhor. Muitos perderam o entusiasmo, foram machucados. E é como Davi diz lá em Salmo 55, versículo 12 e 13. Não é o inimigo que me afronta, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Pessoas que foram traídas por irmãos em Cristo, pessoas que foram criticados, cobrados, questionados, estavam ali fazendo a obra com toda a disposição, todo o entusiasmo, daí murchou, né? Furou a bexiga, murchou. Muitos, né, trabalham ainda hoje, mas estão cansados e falam assim, eu não quero mais para o ano que vem. Procuro um substituto porque não tenho mais jeito, eu não aguento mais levar bordoada. Eu não vou pegar mais cargo. Você já ouviu isso? A informação é que quando a árvore frutifica, ela vai levar pedrada. Se você está no serviço de Deus e está frutificando, sempre vai ter os desocupados de plantão que vão apontar o dedo, te criticar, querer atrapalhar o teu ministério.
Outros trabalham muito, né? E porque fala assim, não tem quem me substitua, faço como obrigação, porque não acho substituto. Outros trabalharam muito, mas hoje não querem mais trabalhar, se aposentaram. Eu quero dizer para vocês, no reino de Deus não tem aposentadoria, não tem aposentadoria. Até o final da nossa vida, do nosso limite físico, a gente pode e deve trabalhar. Mulheres que estavam num leito de cama, elas oravam, elas eram intercessoras. Eu li a história delas, está num livro chamado Heroínas da Fé. A gente não pode parar. Canseira vem, bordoada vem, problemas vem, exaustão vem, esgotamento pode vir, mas Deus, Ele pega a gente no colo, Ele cuida de nós, Ele é o nosso Pai, Ele sabe a nossa necessidade. Teve uma ocasião que nós começamos lá um trabalho de fazer EBF, lá em Ituverava, num bairro, numa escola da prefeitura. E foi extraordinário, lotou a escola, nós separamos em classe, em turmas, foi uma coisa tão maravilhosa, superou em muito a nossa melhor expectativa, melhor sonho. Só que daí no dia seguinte, na segunda-feira, eu recebi uma ligação da diretora, roubaram a cantina. Daí fomos lá, ressarcimos a cantina, e daí o que aconteceu foi que havia a suspeita de um menino, de um adolescente que tinha feito isso. No domingo seguinte, nós oferecemos ônibus para aquelas crianças, adolescentes irem para a nossa igreja. E lotou o ônibus. E um dos primeiros que saiu daquele ônibus, né, foi esse rapaz, foi esse mocinho. E ele continuou indo, perseverando, indo na igreja. Sabe, a nossa fé é muito pequena, né? A gente não entende o projeto de Deus, mas em tudo Deus tem um projeto. Você pode cansar, você pode se esgotar, né? Lá em Tiago fala que Elias era um homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu acho muito lindo essa frase, porque me alenta, né? Porque quais seriam esses sentimentos? De medo, né? De raiva quando você vê que puxam o teu tapete, de fraqueza, de limitações. Mas Deus vai tratando de nós, Ele usa nós assim, apesar da nossa limitação, da nossa pequenez, da nossa fragilidade. Ele vai capacitando, Ele vai fortalecendo, Ele vai nos dando condições. E sabe, e o serviço cristão não é e não pode ser medido pelos resultados, mas pela fidelidade a Deus. É a gente chegar na presença dEle e falar, Senhor, eu quero agradar o Senhor, e não a outros, não a homens, não ao público, né? É falar de Deus, é pregar em tempo e fora de tempo. E muitas vezes as pessoas querem coisa boa, fofar a cama, né, do outro, né, para ter adeptos, para ter público, né? Mas a gente tem que falar aquilo que Deus colocou no nosso coração para falar, mesmo que não seja só palavras de afeto, de conforto, mas também de admoestação. E a gente vê muitas vezes, a gente falha porque a gente tem medo do resultado. E não podemos ter medo, o resultado pertence a Deus. A nós é semear, é lançar nossa rede ao mar. Meu marido Leoman, ele sempre que prega, ele faz apelo, você quer conhecer mais a Jesus, você quer receber Jesus como seu Salvador. E uma vez eu questionei e falei, você não tem receio de não ir ninguém na frente? E ele falou assim, não, eu tenho que falar do amor de Deus, falar do plano da salvação. Agora, aceitar a resposta, o resultado pertence a Deus. Muitas vezes a gente tem receio de orar por cura, mas nós temos que orar. O resultado pertence a Deus. E se não curar? É Deus. Nós temos que lançar a rede. Nem sempre a gente vai ver agora, o resultado do nosso trabalho. Só vamos saber na eternidade. Porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente planeja, que a gente prepara, que a gente entende que deve acontecer e com quem a gente deve acontecer. Um dia eu estava na secretaria da faculdade, né? E
E um rapaz, né, um professor, falou, olha, eu assisti o filme Carruagens de Fogo e foi tremendo, e começou a conversar comigo, eu lembrei de você, eu fiquei com algumas dúvidas, você pode me ajudar, tal. E daí eu falei, daí começamos a conversar, tudo. E uma pessoa que estava perto começou a reclamar que nós estávamos falando de Deus, né? Começou a reclamar. Olha só, eu estava tão feliz que aquele colega estava animado para conhecer a Jesus. Mas aquela pessoa que reclamou, ela, com o passar do tempo, ela começou a buscar. E hoje é uma líder na igreja, uma pessoa extraordinária, que tem sido usada por Deus de uma forma tremenda. Então, nem sempre é a pessoa que a gente está falando, às vezes é a outra que está escutando, né? Está pegando carona na conversa. Esse é o nosso Deus. E nosso Deus que cuida de nós e tem um projeto, e Ele tem um plano, nós não estamos sozinhos. E Ele fala ao nosso coração, Ele nos busca, assim como Ele buscou Elias ali, né? Elias estava tão triste na caverna, depois ele foi para a caverna e ele encontra Deus, a intimidade de Deus, no cochicho suave. Deus fala com Elias, que coisa tremenda. Deus é o mesmo e Ele fala comigo e com você. Ele fala conosco e servir a Deus é uma bênção muito grande. Que eu e você possamos nos dispor a obedecer ao ide ao todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A obedecer, né, ao lançar a rede ao mar, o resultado pertence ao Senhor. E pedir a Ele, Senhor, deixa eu enxergar, ter visão, ter sensibilidade para enxergar os resultados, né? Vamos interagir com esse Deus que sempre nos surpreende, apesar de nós, da nossa fragilidade, da nossa pequenez, nossos sentimentos tão feios muitas vezes, né? Mas é Deus que vai tratando, curando, abençoando, transformando, nos dando novos sentimentos, nova maneira de agir. Amém? E eu queria terminar com o versículo que está lá em 2 Crônicas 15, versículo 7, que fala assim: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém? Vai, faça a obra, em tempo e fora de tempo, e a sua obra terá recompensa, porque é Deus na nossa história, e a obra é dele, e o resultado pertence a ele. Vamos nos animar. Eu não sei se você tem trabalhado para o Senhor, como que você está, ou se você só está esfregando o banco na igreja. Há algo para você fazer, se disponha, se coloque na presença de Deus. Pensa naquilo, vai pensando, tenha sensibilidade para pensar aquilo que Deus quer que você faça e se coloque, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, eu estou disposta ao teu serviço. Conversa com os líderes da igreja e fala, eu gostaria de trabalhar em tal área, e vá em frente, e que Deus te use, e que você não fique apagada, que Deus acenda, chama do primeiro amor, da alegria, aquele ardor para você falar do projeto, do plano de Deus em todo o tempo, aonde Deus te colocar, para você florescer e frutificar. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.